Então, página 255, os elementos climáticos. O que determina que uma localidade apresente um clima quente ou um clima frio? Ou, então, que uma região seja extremamente chuvosa? Ou, ao contrário, que passe por um longo período sem chuvas? Para compreender essas diferenças, precisamos conhecer os elementos que caracterizam cada tipo de clima existente em nosso planeta. A temperatura, a pressão atmosférica, a umidade, a precipitação, o vento e as massas de ar são elementos que permitem caracterizar o clima de determinada região. A temperatura, de cada região. Vamos conhecer um pouco sobre cada elemento climático. Então, pessoal, existe, né, várias características, vários fatores que vão contribuir para que um determinado lugar seja frio e outro mais quente, né? E quais são esses elementos? Então, no final do texto que eu li, ele vai elencando essas características. Então, a temperatura, pressão atmosférica, umidade, precipitação, o vento e as massas de ar. Então, o conjunto desses elementos, eles contribuem diretamente no tipo de clima que eu vou ter. E quando eu falo de temperatura, que é o primeiro que ele trabalha lá com a gente, o primeiro fator que a gente tem que trabalhar é a questão das zonas climáticas. Então, as zonas climáticas, elas são definidas, né, conforme a incidência de raios solares sobre a Terra. Então, na mesma página 255, vocês vão perceber que existe, né, os raios solares, né, tem esse infográfico. Esses raios solares, eles atingem o planeta Terra. E o que esses raios solares têm a ver com as diferentes temperaturas que a gente encontra na Terra? Então é o seguinte, o Brasil, ele é conhecido por ser um país tropical. E por que ele é conhecido como um país tropical? Entre todos os planetas da Terra, o Brasil é aquele que recebe as maiores incidências de raios solares, tá? Então, por conta disso, o Brasil ele tende a registrar as maiores temperaturas. Bom, quem pode ler para mim essa questão da temperatura, por favor? Pode ser. Professor, seu microfone está fechado. Pode começar, por favor. Temperatura. Podemos perceber a temperatura por meio da sensação térmica causada pelo ar à nossa volta. Mesmo que não saibamos a temperatura exata, somos capazes de dizer se o ar atmosférico está frio ou quente, porque as temperaturas não são iguais em todo o nosso planeta. Como já estudamos anteriormente, por causa da inclinação e da forma esférica da Terra, os raios solares não atingem sua superfície com a mesma intensidade. Apenas a região equatorial recebe a radiação solar perpendicularmente e, por essa razão, apresenta maior aquecimento. Na região polar, os raios solares incidem de forma muito inclinada e por isso as temperaturas são mais baixas. Seu microfone está desligado. Tá fechado. Obrigado.
Notem que no infográfico, os raios que atingem as extremidades da Terra, eles têm uma amplitude maior, né? Então, um raio pega um determinado lugar e esse mesmo raio ele se expande para uma maior localidade. Então, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, em que esses raios são perpendicularmente mais diretos, né? Então a gente recebe todo esse calor, todo esse raio. Um exemplo que a gente pode fazer é o seguinte: se você coloca lá, liga lá o fogão, né? E com a sua mão você aproxima e distancia da chama do fogão, você vai perceber que quanto mais perto da chama, maior vai ser a temperatura. Por que maior vai ser a temperatura? Porque a incidência do calor daquela chama está diretamente na sua mão. E quando você expande, distancia mais a sua mão, aquele calor ele vai se expandir até chegar na sua mão. Desta forma, ele vai chegar muito mais fraco, com uma menor incidência. É essa a ideia que nós temos que ter sobre a questão da temperatura e dos raios solares. Página 256. Altitude. Também a altitude pode determinar as características de um clima. Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais alto em relação ao nível do mar, menor será a temperatura. Quanto menor a altitude, ou seja, quanto mais próximo do nível do mar, maior será a temperatura. Aí tem lá o infográfico. Então, essa ideia, eu acho que já comentei com vocês algumas vezes, né? Quanto mais próximo do nível do mar, maior é a temperatura. Quanto mais alto do nível do mar, menor a temperatura. Pressão atmosférica. É o elemento climático caracterizado pela força do ar atmosférico, que exerce sobre a superfície terrestre. Assim como a temperatura, a pressão atmosférica depende das alterações causadas pelas altitudes e pelas latitudes. Quanto maior a altitude, menor é a concentração de gases que formam na atmosfera, e, portanto, menor é a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior é a concentração, estou repetindo, né, da pressão atmosférica. Os lugares de baixa latitude, próximos à linha do Equador, apresentam maior temperatura, o que leva à pressão atmosférica menor. Os lugares de média ou alta latitude, mais próximos dos polos, apresentam menor temperatura, o que leva à pressão atmosférica maior. Então, gente, é importante que vocês tenham em mente o seguinte: quando eu falo, né, de latitude, são aquelas linhas horizontais paralelas à linha do Equador. Então, quando eu falei para vocês lá no início do ano que a linha do Equador é o zero e que ela vai de 0 a 90 para o hemisfério sul e de 0 a 90 para o hemisfério norte, e quando o texto fala baixa latitude, ele está querendo dizer uma latitude entre 0 e 30 graus, que é a margem da linha do Trópico de Câncer e também a margem da linha do Trópico de Capricórnio, tá? E aí onde fica caracterizado a zona térmica tropical da Terra. Deu para entender aqui? Sim. Sim. Ok. Bom, umidade.
O João pode ler a umidade para nós, por favor? Próxima página. 257. Tá certo. Umidade. Umidade é a medida pela quantidade de vapor de água. Quantidade do ar atmosférico. A quantidade de valor da atmosfera depende do calor e da ação dos ventos sobre os rios, lagos, mares e oceanos. Também interfere na quantidade de vapor presente no ar atmosférico. A transpiração das espécies vegetais. Professor, seu microfone está fechado. A temperatura da corrente marítima é um fator climático que influencia na quantidade de vapor atmosférico em áreas próximas aos litorais. Nas regiões em que as correntes marinhas quentes causam grande quantidade de chuvas, ao contrário, em litorais próximos a áreas de atuação de correntes marítimas frias, a atmosfera recebe menos vapor d'água, com poucas chuvas, como é o caso do sul da costa atlântica africana. Então, pessoal, umidade é a quantidade de água presente no ar. Então, a gente sabe que a água ela pode estar em 3 estados. Quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. Líquido, gasoso e Sólido. Sólido. sólido, tá? Então, esses são os 3 estados físicos da água. A água em estado gasoso, ela está presente na atmosfera. Então, quando nós temos aquela baixa umidade do ar que é dito nos jornais, ele quer dizer o que com isso? Que nós temos uma dificuldade maior de respirar. Então, a gente vai ficar com o canal da respiração mais seco, talvez a gente tenha algum sangramento nasal causado pelo esse oxigênio que a gente respira e que não tenha água. Então, com a água, nossos canais respiratórios, né, eles vão umedecendo e facilita esse transporte, né, de ar, tanto o de respirar como de fazer o processo, né, de respiração completo. Precipitação. A Pâmela pode ler para nós? Sim. Pode começar? A precipitação. A precipitação é resultado do resfriamento do vapor de água na atmosfera. O vapor, ao esfriar, condensa-se e forma as nuvens e pode transformar-se em água líquida, que são as chuvas. As precipitações podem ocorrer em estado líquido, chuva, ou em estado sólido, neve ou granizo. Quando esse processo ocorre próximo da superfície, surgem os nevoeiros e as geadas. Seu microfone, professor. Nessa questão da precipitação, ele está falando basicamente de chuvas. Então, em zonas equatoriais, em que
quantidade de umidade e de calor é extremamente altas, a quantidade de chuvas durante o ano vai ser bem mais elevado. Então, se a gente morasse na zona norte da região norte do Brasil, na floresta amazônica, dificilmente a gente passaria uma semana inteira sem uma gota de chuva. Lá chove praticamente todos os dias, tá? Então, é uma questão, né, ali climática de quantidade, né, de chuvas. A gente que mora na região sudeste, a gente passa um período bem difícil, né, de escassez de chuvas, em torno aí de 3 meses todo ano, né? Aqui. Página 258, e aí a gente termina por hoje. Ao abrir a porta de um carro que ficou exposto ao forte calor do sol durante algumas horas, você sente o ar quente que sai de dentro do veículo. Se esperar alguns minutos, você perceberá que a temperatura do ar dentro do carro estará igual à temperatura de fora, o que alterou a temperatura do interior do veículo. Quando a porta foi aberta, o calor aquecido e aprisionado no veículo começou a se movimentar. O deslocamento de ar recebe o nome. O deslocamento do ar recebe o nome de vento, ou seja, ar em movimento. Em todo o nosso planeta, o vento se desloca das áreas altas de alta pressão em direção às áreas de baixa pressão atmosférica. As áreas de alta pressão estão localizadas próximo aos trópicos e nos polos. As áreas de baixa pressão estão próximas à linha do Equador e aos círculos polares. São os ventos que transportam de um lado para o outro as massas de ar de diferentes temperaturas, que podem deixar o calor frio por onde passam. A figura a seguir apresenta a circulação geral do vento. Pessoal, para terminar nossa aula, na página 258 tem uma atividade. Então eu vou pedir para vocês realizarem essa atividade e na sexta-feira a gente corrige e continua. Tudo bem? Sim. Então eu agradeço a presença de vocês. Até a nossa próxima aula na sexta-feira. Obrigado. Até, professor. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau.